Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, que Deus abençoe seu dia. Amém? Glória a Deus, saudade dos irmãos, viu? Vamos para a sexta aula da escola bíblica, Epístola aos Romanos. Nós vamos começar a estudar o capítulo 5, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração breve, né? Querido Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um momento, Senhor, com meus amados. Mesmo à distância, Senhor, o Senhor sabe das dificuldades que todo mundo está enfrentando agora, né, Senhor? Mas, Senhor, confiamos em Tuas mãos, Senhor. Colocamos essa escola bíblica nas Tuas mãos, que mesmo à distância nossos amados possam absorver, receber aquilo que o Senhor quer tratar com eles, né? Com todos nós. Senhor bendito, fala aos nossos corações, Pai. Senhor, abre a Tua palavra para nós. Ministra, Senhor, o que o Senhor quer revelar para nós nessa epístola tão importante que é a Epístola aos Romanos, Senhor. Tantas riquezas aqui, Senhor, para recebermos da Tua parte, Pai. Abre nosso entendimento, nosso coração para receber. Fala conosco, Senhor. Esperamos em Ti, confiamos somente no Teu Espírito Santo e não na força do homem, Pai, não na inteligência do homem. Confiamos em Ti para ministrar e também para recebermos, Senhor. Em Teu nome, Pai, oro, agradeço, confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, olha só, nas aulas passadas, né, foram 5 aulas, né, e abordamos os 4 primeiros capítulos. E como eu tinha falado desde o início, nós estamos utilizando uma abordagem, eu estou me baseando muito em estudo de um irmão, um estudioso das escrituras, chamado R.B. Jones, né? E também estou utilizando outros materiais que têm me ajudado muito, amados, muito mesmo. Até mesmo um grandíssimo estudo do teólogo alemão chamado Karl Barth, tá certo? Chamada Carta aos Romanos, um livro maravilhoso, tem me ajudado bastante, né? Enfim, estou fazendo um estudo bem longo, bem profundo, para poder trazer um conteúdo mais profundo para os irmãos, para que a gente compreenda realmente essa carta aos Romanos, amados, é muito importante. Aqui nós temos a doutrina do que é o Evangelho, né? O que é esse Evangelho? É claro que nós sabemos que nós temos os chamados 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a vida de Jesus, é como se fossem os atos de Jesus. Claro que tem muita doutrina ali, o Senhor trata maravilhosamente, com muita profundidade ali, né? Muito profundo mesmo, né? Coisas assim realmente muito altas que o Senhor fala ali, e é difícil a gente compreender. Mas os apóstolos trazem o ensino daquilo que Jesus falou, né? Eles trazem a luz daquilo que Jesus falou com também uma grande profundidade, né? Explicando para nós o que Jesus estava ensinando ali. E o próprio Jesus disse que depois viria aquele que seria enviado, né? O Espírito Santo, e esse nos conduziria a toda a verdade. Ou seja, através do ministério do Espírito Santo que foi por meio dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então é muito importante, amados, nós olharmos para todas as epístolas, né, do Novo Testamento, mas nesse momento especificamente para a Epístola aos Romanos, onde nós temos uma clareza muito grande do que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Amém? Esse Evangelho de Deus, como eu falei no começo, ele é basicamente, Paulo explica o conteúdo teológico, sistemático, vamos dizer assim, né? Não sei se essa palavra seja mais apropriada, mas o ensino teológico do que é o Evangelho de Deus e de Cristo, nos 8 primeiros capítulos, tá certo? Ao qual nós ousamos dividir ali, né, uma macro divisão, uma divisão mais ampla, seriam os 4 primeiros capítulos que nós já estudamos, que seria o que a gente tem chamado de o Evangelho para o pecador,
né? Para aquele que está conhecendo a Cristo, né? Aquele que está recebendo o Evangelho, está ouvindo o Evangelho, está abrindo os ouvidos para o Evangelho, né? O Espírito Santo está ministrando a ele. Então, aquele conteúdo inicial seria no estado como nós estávamos antes de conhecer o Senhor, né? É claro que isso é ensino para nós, é lógico, é muito importante entendermos tudo aquilo ali. Mas aquilo foi ministrado com aquela ótica, né? A ótica de quem está olhando para aquele que é inimigo de Deus ainda, permanece em estado de inimizade com Deus. Agora, do capítulo 5 até o capítulo 8, nós já estamos entrando numa nova esfera, a esfera daqueles que já foram justificados pela fé. Amém? Então ele vai explicar o que é justificação pela fé, né? Nós chegamos no capítulo 4 até a expiação, tá certo? Aí muitos me perguntam, mas expiação não é a mesma coisa que justificação? Olha, amado, uma coisa leva a outra, tá certo? Sem expiação não tem justificação, né? O que é a expiação? A expiação é aquilo negativo, é o aspecto negativo, ou seja, é o preço que foi pago, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tá certo? Então ele derramou o seu sangue, ele morreu, né? Houve a expiação dos pecados, compreende? Ou seja, o pagamento da dívida que eu e você tínhamos com o próprio Deus, uma dívida de sangue, de pecado, uma dívida que nós pecamos contra o Senhor, ofendemos o Senhor, né? Não só nos nossos pecados habituais, os nossos pecados que nós cometemos na nossa própria vida, mas também daquela natureza do pecado que vem desde Adão, e nós vamos falar um pouco disso novamente, tá? Você vai ver que no capítulo 5 ele vai entrar para falar de Adão também. Ele vai explicar mais especificamente aquilo que eu já falei desde o começo. Tá certo? Então, como eu estava dizendo, a expiação ela é o aspecto negativo, ou seja, aquilo que nós merecíamos receber, que é o quê? A condenação. Então aquilo foi pago. Agora a justificação fala de pegar aquela expiação, aquele sacrifício, e o pai vai olhar e falar assim, isso eu aceito. Eu aceito como essa expiação, eu aceito para a justificação. Compreende? Ou seja, o pai recebeu aquele sacrifício, aquela oferta que foi feita na cruz do Calvário, aquele sacrifício perfeito, bendito. Ele olha, né, em todos os aspectos e fala, foi perfeito, é isso mesmo. Está satisfeito o sacrifício, né? O sacrifício foi plenamente satisfeito. Então nós somos justificados, né? E pela fé nós entramos nos benefícios dessa expiação, compreende? Então recebermos os benefícios dessa expiação perfeita é a justificação, que é por meio da fé. Compreende? Então justificação fala de algo negativo sair para algo positivo. Ou seja, recebemos os benefícios dessa expiação que foi algo negativo. O Senhor pagou um preço alto, amados. Um preço altíssimo. Ele derramou sua vida. Compreende? Mas agora nós podemos viver a nova vida em Deus. Por causa do que Cristo fez. Compreende? Então isso é a justificação que é mediante a fé. Compreenda, amado, que nós somos justificados pela fé, mas é por meio da fé. Não é por causa da fé. Nós somos justificados pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Nós sempre falamos isso. Efésios 2:8 e 9, né? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Compreende? Então, o motivador é a graça. É a bondade de Deus. É o que está no coração de Deus. Ou seja, o que é graça? É o dom gratuito de Deus. É o presente que Deus nos dá. De graça. Ele não cobrou nada. Não cobrou porque não tinha valor? Não é porque não tem valor que ele não cobrou. Ele não cobrou porque não temos como pagar, amados. Compreende? O único que poderia pagar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele poderia pagar esse preço altíssimo. Compreende? Então Ele já pagou. Ele pagou esse preço na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos ser justificados por meio da fé. Compreende? Então é pelo que o Senhor fez, pela bondade dEle, pela graça dEle, pelo presente gratuito dEle.
E daí ele coloca que tem que ser por meio da fé. Ou seja, nós cremos no Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, cremos no que Ele fez naquela cruz do Calvário e que Ele ressuscitou o terceiro dia e que foi entronizado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Aleluia! Essa é a nossa confissão, amados. E se nós cremos nisso de todo o coração, nós então recebemos o dom do Espírito. Compreende? Então nós vamos ver isso agora, o apóstolo Paulo explicando essas coisas para nós. Então do capítulo 5 ao capítulo 8. Então deixa eu mostrar para vocês, olha que interessante, amados. Eu vou pegar ainda nesse estudo do R.B. Jones, que é maravilhoso, irmãos, muito bom mesmo. Embora é um estudo curto que eu tenho aqui, sabe? Do capítulo 5 ao capítulo 8, mas é muito bom, muito rico. Olha só que interessante que esse irmão percebeu. Ele diz que no capítulo 5, a palavra predominante ali é morte. No capítulo 6, a palavra predominante é pecado. No capítulo 7, a palavra predominante é lei. E no capítulo 8, a palavra predominante é carne. E eu constatei isso mesmo, amados. Eu estudei isso, né? Procurei ver cada detalhe desse estudo. E realmente é isso mesmo. Né? Nós vemos claramente isso. Como esse irmão teve essa percepção interessante, né? Aí ele também diz assim que nós temos 4 monarcas. Nesses 4 capítulos nós temos 4 monarcas, ou seja, 4 reis que governam ali, né? A morte, né? O pecado, a lei e a carne. São os 4 monarcas dos 4 capítulos, 5, 6, 7, 8. E esses 4 monarcas, então, eles vão sendo destronados. Destronados. Glória a Deus. Então, o capítulo 5, o monarca é a morte, né? Aí ele dá lugar à vida. A morte dá lugar à vida. Então a vida vai reinar. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 6, o monarca é o pecado. E ele vai dar lugar a outro rei, que é a justiça. Aleluia. No capítulo 7, a palavra predominante é lei, né? Ou seja, o monarca é a lei. E ele vai dar lugar à graça. A lei dá lugar à graça. Oh, glória a Deus. E no capítulo 8, a palavra predominante é carne. Carne. E a carne vai dar lugar ao Espírito. Oh, glória. Tá vendo? Então, amados, em outras palavras agora. Outras palavras. O mesmo assunto, mas em outras palavras. Olha só que interessantíssimo isso aqui, irmão. No capítulo 5, nós temos a libertação da penalidade. O aspecto jurídico, irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês. O aspecto jurídico. Tá certo? Então nós tínhamos uma penalidade sobre nós, uma condenação sobre nós. Então existe a libertação dessa penalidade. Tá certo? No capítulo 6, nós temos a libertação do domínio do pecado. Não é mais a penalidade do pecado, mas é o domínio do pecado. No capítulo 5, nós somos libertos daquela condenação do pecado, porém, ainda não somos libertos totalmente da libertação do domínio do pecado. Ou seja, ainda praticamos pecados. Né? No capítulo 7, somos libertos da força do pecado. Olha só que interessante, amados. Isso é muito importante. A força do pecado. E a força do pecado é a lei. Tá certo? E no capítulo 8, nós somos libertos da presença do pecado. Oh, aleluia. Glória a Deus. A presença do pecado. Ou seja, se nós andamos em espírito, nós não estamos mais praticando pecados, amados. Compreende? Somos libertos da presença do pecado. Olha que interessante, né? Amém. Glória a Deus. Eu ia repetir, mas eu não vou repetir. Eu vou deixar aqui, está gravado, tá? Você pode voltar, ouvir de novo, anotar todos esses pontos. É muito importante, amados. Anote os pontos que eu estou falando. Anote, vai lá conferir. Confira na sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 5, mas confira lá depois com calma. Estude, faça o seu estudo. Amém? Glória a Deus. Você reparou que eu estou gravando num lugar diferente hoje, né? Hoje eu estou aqui no sítio da
da família, da minha esposa, um lugar maravilhoso, irmãos. Que lugar lindo. Glória a Deus. Alguns irmãos já conhecem aqui. É muito agradável estar gravando aqui nesse local. Glória a Deus. Fico muito feliz. Amados, eu vou continuar aqui então, né? Vamos começar então o capítulo 5, para a gente entrar mesmo no capítulo 5 aqui. Capítulo 5, verso 1. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação é para a paz, compreende? Então nós estávamos em inimizade com Deus antes. Até o capítulo 4 estávamos em inimizade e o Senhor expiou, né? Como oferta de expiação pelos pecados. Né? Nós estávamos em inimizade. Mas agora nós estamos entrando em outra realidade, numa realidade de paz com o Senhor. Porque fomos justificados. Amém? Sendo, pois, justificados, ou seja, já estamos justificados. Irmão. Se você crê em Jesus Cristo de todo o teu coração, você já entrou nessa esfera, você já é um justificado. Aleluia! Isso é motivo de muita alegria, irmão. Muita alegria. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entrou numa outra esfera, irmão. Uma esfera que não é de condenação. Uma esfera que é de justificação. Oh, glória a Deus! Compreende como a justificação é algo positivo, né? De algo negativo foi tornado algo positivo, algo para a vida. Oh, glória a Deus. Compreende? Como esse monarca que já começa a ser abatido aqui, ó. A morte já começa a dar lugar à vida. Aleluia. Glória a Deus. Verso 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Olha só, irmão. Pela fé a esta graça. Ou seja, não é só por causa da graça, mas nós entramos dentro da graça de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, amados, nesse novo ambiente que nós estamos entrando, nós temos entrada, compreende? Nós não estamos mais preocupados com a morte, nós estamos olhando para a glória agora. Nós entramos no ambiente da graça e olhamos para a glória, ou seja, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos olhando para os céus, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Nós olhamos para os céus para esperar nosso Senhor. É esse o nosso coração agora, amados. Oh, glória a Deus! Oh, Jesus Cristo maravilhoso! Olha que ambiente nós entramos, amados. Como isso é positivo, né? Que coisa linda. O 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência. E a palavra paciência eu já expliquei em outra oportunidade. Essa palavra paciência no grego é a mesma palavra que é usada para perseverança, tá bom? Como é que eu sei quando é paciência e quando é perseverança? Eu já expliquei isso também, mas eu vou explicar de novo, talvez você não tenha ouvido. Paciência eu tenho para com pessoas. Por exemplo, alguém vai lá e pisa no meu calo, faz alguma coisa errada contra mim. Então eu tenho paciência com ela, eu não vou revidar, compreende? Isso é paciência. A pessoa vem e me agride, eu não vou agredi-la, eu tive paciência com ela. Sabe? Às vezes nós precisamos ter paciência com nossos filhos, não é assim? Né? O filho vai lá e desobedece e eu seguro ali, né, para não tomar uma atitude muito enérgica, para não ser... Claro, eu vou procurar discipliná-lo, mas eu tenho paciência. Eu vou discipliná-lo com paciência, não com ira, com raiva, né? Eu vou discipliná-lo com paciência, eu vou ser um pai paciente. Então é para com pessoas. Perseverança é para com situações, tá certo? Eu creio aqui que nesse contexto, a melhor tradução seria perseverança, tá bom? Aqui ele está falando de uma situação e não de uma pessoa específica, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vamos ler de novo como perseverança, tá? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, para a tribulação eu tenho que ter perseverança e não paciência, compreende? Sabendo que a tribulação produz perseverança, viu? E a perseverança, a experiência. Ou seja, quanto mais eu vou sendo perseverante, eu vou experimentando o Senhor na minha vida. Eu vou experimentando o Senhor na minha vida.
E por experimentar o Senhor na minha vida, né, vai gerar esperança. Olha só o verso 4. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Compreende? Então, isso que era para me derrubar, na verdade, porque a tribulação, né, vem para derrubar. Mas aquilo que era para me derrubar, na verdade, vai me fortalecer na fé. A minha fé não vai diminuir, ela vai crescer. Ela vai aumentar, né, por meio da experiência e vai produzir em mim a esperança. A esperança é aquela fé que já passou por situações, então ela aguarda. Isso vai aumentar a minha expectativa de ver aquela glória que a gente leu agora de pouco. Aquela glória do Filho de Deus vindo nos ares. Aleluia. Compreende, amado? Verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí, ó. Esperança, amor. Viu? E conforme eu vou esperando, essa esperança vai gerando amor, irmãos. O amor de Deus. Olha só que coisa tremenda. E ele é derramado por quem? Pelo Espírito Santo. O amor não é uma coisa produzida pelo homem, amados. O amor é de Deus. O amor aqui é ágape. É o amor de Deus. Aleluia. O 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amado, uma coisa importante. Cristo morreu por todos os homens. Tá certo? Os homens há muitos homens que rejeitam a graça. Mas ele morreu por todos, amém? Nós não temos aquela doutrina de que Cristo morreu só pelos eleitos. Não, ele morreu pelos homens, pelos pecadores, por todos os homens. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, tá certo? Ou seja, o mundo inteiro. Não só o mundo daqueles que iam crer, tá certo? Deus amou o mundo, ele amou todos os homens ímpios, o qual nós lemos nos capítulos anteriores ali, capítulo 2, capítulo 3, nós vimos claramente que todos pecaram, destituídos e estão da glória de Deus. Ou seja, eu, você, os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos bisavós, todo mundo. Todos pecaram. Amém? Mas em Cristo nós somos salvos e justificados. Aleluia. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo, amado? O médico veio para os doentes, não para os sãos. Está vendo? Cristo morreu por todos os pecadores. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, amado, é me ver nesse estado de pecaminosidade. Entender que eu estou ali, sim, eu pequei, eu estou em pecado, eu ofendi a Deus, eu estou em inimizade contra Deus. E por isso eu preciso desesperadamente que esse sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz venha e cubra os meus pecados também. Aleluia. Está vendo? Pecadores, né? Ele morreu pelos pecadores. Assim que Deus prova o seu amor. Cristo não morreu por um justo, ou por pessoas justas, boas, caridosas. Não, ele não morreu por essas pessoas. Ele morreu por mim e por você, que somos pecadores, amado. Que éramos inimigos de Deus. Compreende? Éramos inimigos de Deus. Se você não tem essa compreensão que você era um inimigo de Deus, amada, reveja os outros estudos, as primeiras aulas, tá? Para você entender isso bem. Éramos inimigos de Deus. Estávamos em afronta contra Deus. Contra Deus. No verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, Deus tem um decreto de justiça contra o mundo. Né? Contra o mundo. João, no Evangelho de João, diz assim que a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo, e o mundo, as pessoas, o mundo, amou mais as trevas do que a luz. Compreende? A luz veio ao mundo. Essa é a condenação do mundo, amados. Essa é a condenação. O Senhor deu o escape para o mundo, e o mundo rejeitou o escape de Deus. O mundo rejeitou a boia de salvação que é Cristo Jesus. O navio já tinha naufragado
As pessoas eram só se segurar na boia, se apoiar, se agarrar com toda a força nessa boia de salvação que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, amados, é se agarrar nessa boia de salvação e saber que sem essa boia você morrerá afogado. Compreende a ilustração que eu estou usando aqui? E as pessoas, a condenação é porque as pessoas rejeitam essa boia de salvação. Aleluia. Essa pessoa santa que é nosso Senhor, que nós temos que nos agarrar a Ele. Isso é fé, amados. Olha só. 1:10. Porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Salvos pela vida. Irmãos, é muito importante essa expressão aqui. Salvos pela vida. Amado, a salvação é o quê? É para a vida eterna. Compreende? É o aspecto positivo. O aspecto negativo é o quê? A expiação. Né? Cobrindo os pecados, tal. E a justificação conduz para a vida. Leva para a vida. Olha só que coisa linda, né, amados? Já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Ou seja, existia para nós um decreto de morte. Estava decretado o nosso fim, a nossa morte, a nossa condenação. Aí Deus enviou seu Filho que derramou seu sangue e que pagou esses pecados que nos conduziria à morte eterna, né? E agora nós somos salvos para a vida, ou seja, nós podemos viver a vida do Filho de Deus. Amém? Amados, eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples, tá? Talvez não seja muito perfeita, mas bem simples para você entender. Vamos supor que você vê uma pessoa passando uma grande necessidade, ela está pedindo, essa pessoa, vamos supor que ela é uma pessoa deficiente física, né? Que ela não tem as pernas, né? E aquela pessoa está pedindo esmola na rua, por exemplo, tá? Só um exemplo simples. Aí você chega aí e se compadece daquela pessoa, fala, olha que situação que essa pessoa está, que situação difícil. Aí você fala assim, eu vou ajudar essa pessoa. Você vai lá, pega e fala assim, olha meu amigo, vamos lá na minha casa, eu vou te dar um banho, vou deixar você tomar um banho, né? Você vai tirar essa roupa suja, eu vou colocar roupas novas em você. Vai lá e coloca roupas novas e tal. Agora senta aqui na mesa, vamos comer um almoço bem gostoso aqui. Senta lá, come aquele almoço gostoso. Comeu, está com o estômago cheio, tá? Toma aqui um refrigerante, uma água, né? Toma aqui. Amém, a pessoa fica feliz. Obrigado, muito obrigado. Ah, você está com alguma ferida aí no braço? Deixa eu curar aí. Coloca um band-aid no braço, enfim, né? Higieniza tudo, faz tudo certinho. Deixa a pessoa, corta o cabelo, deixa a pessoa com o cabelo bom, faz a barba. Deixa a pessoa num estado excelente, um estado ótimo, né? Aí quando termina o dia, você fala para a pessoa, tá bom amigo, legal, te ajudei, agora você pode voltar lá para onde você dormia na rua. A pessoa fala assim, mas como? Mas aí vai voltar a ser como era antes. Fala, pois é, mas eu só podia te ajudar hoje. Para amanhã não dá mais. A ajuda que eu trouxe para você é até hoje. Amanhã, aí é com você. Compreende, amado? Você compreende por que o aspecto tem dois aspectos, aspectos negativos. A situação que eu estava antes. Mas agora, a minha vida não acabou. Minha vida só começou em Cristo. Eu preciso ser reabastecido. Né? Uma coisa é me livrar da morte. Mas o fato de ter me livrado da morte, da condenação da morte, não significa que eu tenha vida. Entende? Então, quer dizer, o que eu estou querendo, não que não significa que não é a mesma coisa, né? Então, me livrou da morte, glória a Deus, aquela sentença de morte. Mas agora eu preciso viver a nova vida. Compreende? E para viver essa nova vida, eu preciso ter a vida de Deus. Salvos pela vida. Compreende o aspecto negativo e o aspecto positivo? Que é o que o apóstolo Paulo está tratando aqui, amados. Compreende? Acho que fica bem claro assim, né? Não sei se a ilustração foi muito boa, mas enfim. Mas quando aquela pessoa
que volta para a rua, né? Então lá, e aí? Vai voltar tudo ao normal de novo depois, amado. Para ela, né? Aquela normalidade que eu digo, aquela situação que ela estava antes. Com o tempo o cabelo dela vai crescer, ela vai ficar suja de novo, ela vai passar fome de novo, ela vai dormir no relento de novo, né? Mesmo tendo sido ajudada aquele dia. Compreende? E assim é conosco. O Senhor nos tira daquela condenação do pecado. Mas o que garante que não vamos mais viver na prática de pecados, naquela situação suja do pecado? É a vida de Deus, que é dada pelo Espírito. Compreende? Então agora, essa parte do Evangelho de Cristo vai nos conduzir para a realidade dessa vida, esse aspecto positivo. Antes nós éramos inimigos, até o capítulo 4. Agora no capítulo 5, nós fomos reconciliados. Aleluia. Vamos viver a nova vida agora, amados. Nova vida. E o verso 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Viu? Viu só? Agora nós temos livre acesso a Deus, porque fomos reconciliados com o Pai. Antes, nós não tínhamos acesso a Deus. Estava impedido pelo pecado, né? Nós não tínhamos como se achegar a Deus. Agora, pela vida de Cristo que habita em nós, que foi nos dado a vida de Deus. Essa vida, então, nos reconcilia com Deus, nos coloca numa condição, num outro ambiente, onde nós podemos orar e chegar a Deus diretamente, sem intermediários, sem mediadores. Nosso único mediador é Jesus Cristo, que é Deus. Aleluia. Por Ele nós temos livre acesso ao Deus Pai. Pelo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Que coisa linda isso, irmãos. Que maravilha. Oh, Pai. Que presente maravilhoso, irmãos. Que dom gratuito, maravilhoso que nós recebemos, né? Temos que valorizar muito essa vida que nós recebemos, irmão. Verso 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Que homem é esse, irmão? Irmã? Que homem é esse? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Ele vai dizer aqui agora que bastou um único pecado. O pecado de um homem. Percebe porque essa palavra pecado no singular? Que entrou e contaminou toda a raça humana. A natureza humana foi contaminada. A carne humana foi contaminada. Né? O que Deus criou foi bom, irmãos. Deus criou, ele olhou para o homem que ele criou e falou, isso é muito bom. Tudo que ele tinha feito, ele olhou e falou que era bom. Fez os animais, isso é bom. Fez a terra, fez tudo. Ele olhou, bom, isso é bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele olhou para aquela criação maravilhosa que ele fez, ele olhou e falou assim, isso é muito bom. Glória a Deus. E ele está falando que por meio de um homem, Adão, né, houve essa quebra na comunhão com Deus. Por causa do pecado. O pecado se infiltrou na natureza humana. Satanás enganou Eva, enganou Adão, e eles pecaram. E esse um pecado, né, que afrontou a Deus, foi então suficiente para toda a raça, ou seja, todos os filhos de Adão. Os filhos de Adão que somos nós, filhos de Adão na carne, né? Essa carne aqui é filho de Adão. Por isso que nós morremos. Essa morte física que nós temos é a condenação da carne. Por causa daquilo que Adão fez. É isso aí, irmão. E desde então nós somos escravos do pecado para praticar as mesmas obras da carne. Compreende? Em Adão, se estamos em Adão, nós estamos escravos dessa natureza pecaminosa. Mas em Cristo nós vamos encontrar a libertação, amém? Aqui ó, que ele vai falar mais para frente. O 13, verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o que é o pecado, amados? O que ele está dizendo aqui? O pecado, a gente sempre fala isso. Iniquidade ou pecado. O pecado é a transgressão da lei. Que lei é essa? A lei de Deus, amados. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Lembra que eu falei
na segunda aula que eu falei sobre Adão, e eu falei qual que foi o pecado que ele cometeu, ou seja, qual lei que ele transgrediu. Vocês lembram disso? Se você não ouviu, veja lá, assista lá, a segunda aula. Ele transgrediu o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Adão foi enganado pela serpente, ele e Eva, né? Foram enganados, dando ouvido àquela mentira da serpente, dizendo que eles seriam como Deus. Eles seriam, ou seja, eles ambicionaram no seu coração colocar o seu trono ao lado do trono do Altíssimo. Lembra? Que foi isso a mentira, foi isso o que estava no coração do diabo. Está lá em Isaías, né? Que ele ambicionou colocar o trono ao lado do trono de Deus, ou seja, quis ser igual a Deus, compreende? No mesmo nível de Deus. Então esse é um pecado terrível, irmão. É a soberba humana, sabe? Conhecimento do bem e do mal para quê? Para ser como Deus. Olha que pecado terrível, né? E quando nós estamos em trevas, se nós estamos em trevas, se nós estamos desviados do Senhor, nós ambicionamos essas coisas. Isso é da natureza caída do homem. Eu falei disso uma vez numa pregação, né, sobre a Torre de Babel, né? Você pode ver, você pode reparar, por exemplo, que as empresas, as grandes empresas multinacionais, elas fazem torres, elas fazem edifícios altíssimos, né? São chamados de arranha-céu, tá vendo? Subir. A tentativa desesperada do homem de subir até o nível de Deus. Não para alcançar a Deus, para receber a Deus. Não é para esse objetivo. É para afrontá-lo, para colocar o trono no nível do Altíssimo, compreende? Ainda que os homens não façam isso de uma maneira tão consciente, mas inconscientemente eles vão agindo pela carne. E daí vem a cobiça, vem a ganância, e eles vão colocando o seu trono cada vez mais alto. Olha, eu estou aqui mais alto. Compreende? A decadência humana é o homem querendo se achegar a Deus, ao nível de Deus, por esforço próprio. Isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma grande loucura. Homens construindo impérios, construindo nomes para si mesmo. Que grande absurdo, irmãos. Que loucura é essa? Vamos continuar aqui. No entanto, a morte reinou, no verso 14, tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Viu como ele estava falando de Adão? Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Ou seja, não só aquele pecado, o primeiro mandamento, mas que pecou outros mandamentos, que infringiu outros mandamentos de Deus. Tá certo? Eles infringiram outros mandamentos de Deus e são colocados então nesse mesmo nível, tá? Qualquer um, se você infringir um dos mandamentos de Deus, você infringiu a todos, né? Jesus falou isso, né? Se você infringir um mandamento, você é réu de todos eles, de ter infringido a todos. E vamos continuar aqui. O 15, né? Nós paramos no 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Amados, aqui o apóstolo Paulo está falando algo que ele tratou na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, ali do meio para o final do capítulo 15, onde ele vai dizer que Cristo é o segundo Adão, né? Ou seja, é o Adão, é a figura do Adão, mas o espiritual, né? E o Adão, a figura a figura é o carnal, né? O carnal é a sombra, né? E a realidade, essa é a palavra que eu precisava usar. A realidade seria o Adão de cima, né? O Adão celestial, ou seja, aquele homem perfeito, né?
Vamos ler isso em 1 Coríntios, para não ficar dúvida? É bem rapidinho, tá? Vou pegar aqui em 1 Coríntios. Aqui, ó. Vou ler aqui bem do verso 47, tá? Não vou pegar todo o contexto. Ali ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, né? Sobre a questão do corpo celestial e do corpo carnal, do corpo físico, né? Então ele está dizendo assim, ó, no capítulo 15, verso 47 de 1 Coríntios, tá? Vamos ler assim, ó. O primeiro homem da terra é terreno, ou seja, Adão, né? E o segundo homem, o Senhor, é do céu, ou seja, celestial. O qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Então, aqui ele continua falando, ele está falando no contexto da ressurreição dos mortos. Então ele fala que o primeiro Adão, que era alma vivente, né? E o segundo Adão, que é Cristo, né? que é celestial, que é do céu, é espírito vivificante. Compreende? É o espírito que dá vida. Então o Senhor nos deu a vida, nós vivemos a vida de Cristo. De Cristo. Eu sempre costumo falar nas pregações que sobre a vida eterna, uma reflexão sobre a vida eterna. Você já reparou que a vida eterna, esse nome eterno, é algo que não tem começo nem fim? Você já reparou isso? E muitos têm uma ideia de que receber a vida eterna significa viver para sempre, ou seja, nunca mais morrer. Então, se a vida que Deus nos dá é pegar a nossa vida e estendê-la ao ponto que não pode morrer, amados, isso não é vida eterna. Isso é vida para sempre. Compreende? São termos diferentes. É viver para sempre, não viver eternamente. Agora, a eternidade ela consiste não só daqui para frente, mas daqui para trás. Ou seja, uma vida que nunca teve começo. Essa vida nunca vai ter fim, mas ela também nunca teve começo. Mas como eu posso receber uma vida que nunca teve começo, sendo que eu tive um começo? Eu nasci um dia, eu fui criado um dia, eu sou uma criatura, eu não sou um Deus, né? Eu sou uma criatura. Mas como que eu vou receber essa vida que não teve começo, sendo que eu tive um começo? Como é que a minha vida vai ser isso, né? A minha própria vida. Não, amados, não é minha própria vida. É a vida de Deus, a vida de Cristo. Essa vida nunca teve começo. E é essa vida que nós recebemos. É a vida do Filho de Deus em nós, amado. Compreende? Essa vida sim é eterna. Essa vida que vem desde a eternidade. Nunca teve um começo. Essa vida Ele coloca em mim e em você. Olha que presente maravilhoso, irmão. Nós temos a vida eterna. Oh, aleluia. Nós não apenas teremos a vida eterna, nós temos agora, dentro de nós, habitando em nós. O Espírito Santo de Deus é eterno. Por isso que Cristo é o Espírito vivificante, ou seja, é o Espírito que dá vida. Vida dele. Por isso que nós temos lá em Gênesis a árvore da vida, com o fruto da árvore da vida, que Adão e Eva deveriam ter comido e não comeram, rejeitaram a árvore da vida para comer do conhecimento do bem e do mal. Aí lá em Apocalipse, finalzinho do capítulo 21, início do 22 lá, tal, nós temos o quê? A Nova Jerusalém. E no meio da Nova Jerusalém nós temos o quê? A árvore da vida. E daí as pessoas podem ter acesso. Quem tiver fome, venha e coma de graça. E beba de graça da água viva também. Compreende? Lá no Jardim do Éden nós temos 4 fontes de águas que jorram, né? Lá em Apocalipse nós temos também as águas vivas. Quem tiver sede, venha e beba de graça. Quem quiser, venha e coma do fruto da árvore da vida. Coma da vida, se alimente dessa vida eterna. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos continuar aqui, irmãos, para ver se a gente consegue concluir o capítulo 6, o capítulo 5, aliás, desculpa. Vamos ler o 15 de novo aqui. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Por que sobre muitos e não sobre todos? Nós acabamos de falar que Jesus morreu por toda a humanidade, né? Ele colocou disponível a toda a humanidade. Mas muitos também não aceitaram, né? Não recebem, não querem receber a fé de Deus para crerem, rejeitam a fé, rejeitam o Filho de Deus, né? Por isso que é sobre muitos e não todos, né? Infelizmente. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Glória a Deus. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida. Glória a Deus. Muitos usam esse versículo reinar em vida para dizer que você vai ter uma vida abundante, plena, sem preocupação nenhuma, só recebendo coisas materiais, que Deus vai abençoar tudo que você fizer. Não é isso não, amado. Reinar em vida significa reinar nessa vida eterna que nós recebemos do Senhor. Essa vida que o Espírito vivificante nos deu. Compreende? Ou seja, por que reinar em vida? Reinar, ou seja, já somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos em outra esfera, é isso que ele está dizendo. Está vendo? Nós já estamos em outra esfera. Se você crê no Senhor de todo o teu coração, você já foi introduzido nessa outra esfera, amado. É isso que ele está dizendo. Você já está vivendo uma nova vida. Amém? Então, tome posse dessa vida, entre nessa vida. Habite nessa vida. Habitai em mim e eu habitarei em vós, disse Jesus. Habite nessa nova vida. Glória a Deus. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Está vendo? Ou seja, tornou disponível a todos os homens. Viu? Para a justificação da vida. Ou seja, a expiação estava lá disponível para todos os homens. Está ainda disponível para todos os homens. Mas a pessoa precisa, pela fé, entrar nesse ambiente. Se apropriar disso. Falar, Senhor, eu quero receber o perdão, Senhor. Por favor, Senhor, vem e governa o meu coração. Toma conta da minha vida, Senhor. Percebe? 19. Porque como pela desobediência de um homem, lembra aquela afronta contra Deus, desobediência, desobedeceu a Deus. Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. Só Jesus foi obediente, irmãos. Essa obediência para a salvação, deixa eu ver se eu explico melhor, para não ser interpretado errado, né? Não estou dizendo que Jesus foi salvo, não é isso não, irmão. Não é isso não. Jesus nunca precisou ser salvo, ele não pecou, né? Mas para nossa salvação, não a dele, claro, né? Mas essa obediência que satisfaz a justiça de Deus, é isso que eu quero dizer. Que plenamente satisfaz a justiça de Deus, foi realizada por um único homem, que foi perfeito em todos os seus caminhos, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele obedeceu, foi a obediência de um homem. Muitos serão feitos justos, ou seja, o Senhor vai olhar para esses que foram justificados por meio dessa obediência, desse Adão celestial, deste homem perfeito, e vão falar, é justo. Eles são justos. Não pelo que nós fizemos, mas porque ele fez, nós estamos debaixo do sangue dele.
Ou seja, a justiça é a dele, não a nossa. Justiça imputada, nós falamos aula passada. Pegou a justiça de Deus e imputou em nós. Oh, glória a Deus. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o pecado abundou demais, irmãos, porque a lei expôs as nossas transgressões, mostrou, revelou a nossa podridão, né? A lei ela é perfeita, mas a lei ela não tinha força de nos salvar, ela tinha força só de nos condenar. O apóstolo Paulo vai falar isso mais para frente, né? A lei ela só podia nos condenar, porque a lei ela era como se fosse um espelho, ela nos mostra o estado de podridão que estávamos, né? E ali não tinha como sair, irmão. Nós estávamos no fundo do poço e não tinha corda para subir. Compreende? Mas o Filho de Deus, ele então, pela justiça dele, então, nós podemos se achegar a Deus. Glória a Deus. A lei não tinha o poder de nos salvar, mas a graça sim. Essa graça maravilhosa, que veio por causa do ato de justiça de Deus, foi plenamente satisfeito. Então nos coloca nessa nova esfera da graça, né? A graça sim tem esse poder de nos... Por isso que fala assim, onde o pecado abundou, né? Superabundou a graça de Deus. Deus não aboliu a lei dele, ele não aboliu a lei. Muitos pensam que Deus aboliu a lei, que Deus cancelou a lei, agora não tem mais lei. Não é isso não, irmão. É que onde abundou o pecado e foi exposto pela lei, a graça pega aí com mais força ainda. Ela superabunda, ela ultrapassa essa esfera de onde chegou o pecado e onde a lei revelou esse pecado, mostrou esse pecado que existia em nós. Compreende? A graça superabunda, ela vai em níveis mais altos. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, ó, o monarca aqui, tá vendo? O monarca. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Viu, amados? Compreendeu agora? Tá vendo? O monarca sendo destituído, a morte dando lugar à vida, a morte que veio por causa do pecado, né? E veio a vida por causa da justiça de Deus. Aleluia. Oh, que graça maravilhosa, irmãos. Irmãos, nós estamos fazendo esse estudo para que você compreenda essas coisas com mais clareza, você estude essas coisas. Sabe, pega a sua Bíblia e leia com cuidado. Não faça aquela leitura batida, bocejando, sabe? Como que por obrigação. Não olhe assim para a Bíblia, amados. Deguste a Bíblia, sabe? Experimente a Bíblia, leia ela com espírito de reverência, em oração. Fala, Senhor, abre a tua palavra para mim. E vai lendo ali com cuidado. Vai grifando, amado. Você vê que eu estou com um lápis aqui? Ó. Vai grifando aquilo que você entendeu. Faça anotações até, se for possível, para que você entenda, amado. Pegue essas nossas aulas e anote os pontos principais. Vai anotando num caderno. Sabe? Estude mesmo a palavra de Deus, amados. Estude. Até mesmo para você ver se é assim mesmo que nós estamos explicando. Compreende? A palavra de Deus é muito importante, irmãos. Ela tem que ganhar o nosso coração. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas não é de qualquer conhecimento. É na graça e no conhecimento de nosso Senhor, de Deus. Compreende? Querido, vou deixar então mais essa aula aqui para você refletir, para você estudar, para você meditar. Que Deus te abençoe, que o Senhor ilumine o seu entendimento, que o Senhor te dê graça. Não só a graça para viver, que nós vimos aqui, a graça para viver, mas a graça para caminhar também, para viver essa nova vida. Amém? Ore por nós também, tá bom, amados? Ore pela nossa congregação, ore para que o Senhor faça a vontade dEle, realize plenamente a vontade dEle para nós, para todos nós. Ore pela minha vida, pela minha família. Amém?
Precisamos muito da oração dos amados também, tá? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Boa semana para você, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Forte abraço. Fica na paz de Cristo.